código, descrição, custo, preço, o lucro, quantidade vendida, né, de cada produto, o faturamento, o lucro, a forma de pagamento, o vendedor, o mês e o ano da venda. A gente não vai utilizar todas as informações da tabela nessa playlist, mas ela fica aí disponível para vocês, caso vocês queiram se aprofundar no estudo e construir além da construção do dashboard, que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, começando aqui o nosso dashboard, primeiramente eu vou criar uma planilha auxiliar chamada funcionários. E aqui nesse primeiro vídeo, o meu intuito é construir com vocês as tabelas auxiliares para a construção dos gráficos. E no próximo vídeo, trazer a construção propriamente dita dos gráficos. Talvez tenha um terceiro vídeo aí que eu faça o dashboard utilizando tabela dinâmica, mas eu optei por fazer na força bruta, digamos assim, para a gente abordar diferentes conceitos que existem aqui dentro do Excel. Tá? As fórmulas que eu vou utilizar aqui, eu não vou detalhar elas, tá bom? Então, o conteúdo detalhado das fórmulas eu vou deixar para um futuro próximo aí, em que eu pretendo dar mais exemplificações e outras aplicações práticas das fórmulas que a gente vai utilizar. Mas aqui, para quem não tem conhecimento das fórmulas, a gente já vai começar a entender um pouquinho para que elas servem e como elas funcionam mais ou menos. E o primeiro passo que eu vou fazer aqui, então, para a construção do dashboard, aqui na planilha funcionários, eu vou agrupar os nomes dos vendedores, colocar as informações de salário e faturamento e depois dar continuidade para uma segunda tabela que vai ser auxiliar a essa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para agrupar o nome dos vendedores aqui individualmente na tabela funcionários, eu vou selecionar a coluna inteira vendedor, Ctrl C, vou vir aqui na planilha funcionários, na célula A1, vou clicar com o botão direito e nas opções de colagem eu vou colar como valores, tá? Aqui o Excel, obviamente, como a gente fez uma colagem, ele trouxe todos os nomes na ordem que está ali na nossa base de dados. Então eu vou remover os valores duplicados, indo aqui na guia dados, em ferramentas de dados, e aqui a gente encontra o ícone remover duplicadas. Se vocês tiverem alguma dificuldade para achar esse ícone, basta pesquisar aqui em cima que ele já aparece. Nessa janela aqui, por enquanto a gente não vai se preocupar com as opções. Eu vou simplesmente dar um OK e ele aqui já trouxe para a gente os valores únicos de vendedores que a gente tem disponível. Então, uma vez que a gente tem agora os vendedores já separadinhos aqui, eu vou criar uma coluna auxiliar vou chamar ela de salários e outra de faturamento, tá? Os valores aqui de salários não importam muito, eu vou colocar igual o do exemplo original para a gente ter o mesmo resultado. Aí vocês podem copiar, que não tem problema algum. Agora aqui para a coluna faturamento, eu quero somar, né, quais foram as vendas, o total de venda de cada um dos vendedores aqui dessa planilha principal. Então, para isso, eu vou utilizar uma fórmula soma C, né? E como primeiro parâmetro da fórmula C, soma C, ele pede um intervalo de critérios. Como critério, a gente vai utilizar os nomes dos vendedores. Então, aqui na tabela principal, vou selecionar o primeiro nome aqui da lista da coluna de vendedores, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todo mundo, ponto e vírgula para mudar de critério. Agora, o Excel me pede o critério que eu quero relacionar para fazer a soma. Vou selecionar os nomes dos funcionários. Ponto e vírgula para trocar de parâmetro. E agora o Excel nos pede o intervalo de soma. O intervalo de soma é o faturamento por venda. Seleciono o primeiro valor, Ctrl Shift, seta para baixo e Enter. E agora a gente já tem a soma específica do vendedor selecionado. Aqui, clicando em cima da célula, reparem que no cantinho inferior direito, o cursor vira essa cruz preta, né, que é a alça de preenchimento. É só dar 2 cliques em cima que ela já preenche automaticamente para a gente. Aqui eu só vou formatar como moeda para a gente ter uma visualização melhor
dessa nossa tabelinha. Colocar uma borda. Agora, o próximo passo que eu vou fazer é a construção de duas tabelas auxiliares que vão dar as funcionalidades dinâmicas para o nosso dashboard. Primeiro, eu vou criar uma tabela cuja primeira coluna vai ser o nome, a segunda, o ano. Vou colocar uma tabela de comissão. Vou colocar também uma de meta. Essa tabela aqui ela vai ser a nossa tabela de referência para a próxima tabela que a gente vai construir. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Aqui, por enquanto, eu vou colocar o nome de um dos vendedores. Vou colocar o meu aqui, já que eu estou na lista dos vendedores. Um ano, para a gente começar a avaliar. Uma porcentagem qualquer e uma meta qualquer também. Só formatar aqui rapidinho. Agora, olhando o nosso gabarito, né, a gente percebe, vou trazer ele aqui para a tela principal. Olhando o nosso gabarito aqui, a gente vê que a análise foi feita do faturamento de cada um dos vendedores mês a mês. Então, eu tenho que conduzir algumas segmentações aqui. Além disso, do mês a mês, a gente tem o ano, né? Também. Então, eu vou começar a construir uma tabela adicional que vai segmentar o faturamento de cada um dos vendedores de acordo com o mês, com o ano e com o nome. Então, eu vou criar aqui uma coluna chamada mês, outra de faturamento, uma de salário, que a gente vai olhar no gráfico de baixo qual que foi a evolução, né, do salário do funcionário, uma de comissão, uma de total recebido, que vai ser a soma do salário com a comissão, e uma de meta. Eu vou só ajustar aqui, chegar um pouquinho para o lado. Aqui, na coluna mês, eu vou colocar os meses. Arrastando a alça de preenchimento aqui para o lado, o Excel já preenche para a gente os meses automaticamente. Então, eu quero, agora no faturamento, segmentar o quanto o vendedor vendeu no mês e no ano. E para isso eu vou utilizar uma fórmula soma-CES. A fórmula soma-CES, como primeiro parâmetro, ela pede o intervalo de soma. Então, voltando aqui na nossa base de dados, na planilha vendas, eu vou selecionar o nosso faturamento por venda, Ctrl Shift, seta para baixo para selecionar todo mundo, ponto e vírgula. Aqui ó, o Excel já trocou de parâmetro para a gente e pede agora o intervalo de critérios. Eu vou começar separando pelo nome novamente. Então, eu vou selecionar o nome na coluna vendedores, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto vírgula para trocar de parâmetro. Agora ele está pedindo o critério deste intervalo de critérios. Para fazer essa primeira coluna, a gente usou os critérios aqui da coluna da tabela de vendedores aqui. Dessa vez eu vou usar essa auxiliar, vocês vão entender por quê, para a gente conseguir fazer o dinamismo da tabela. Então eu seleciono como critério o nome desse funcionário aqui. E eu vou apertar F4 aqui em cima desse nome para a gente travar essas células, porque a gente vai querer replicar as fórmulas para as linhas de baixo e eu não quero que esse valor aqui se movimente. Ponto e vírgula para trocar de parâmetro de novo, agora ele pede o segundo intervalo de critérios. Agora eu vou segmentar por mês. Então, na coluna mês, seleciono todo mundo, Ctrl Shift, seta para baixo, volto para a tabela funcionários e seleciono o critério que é o meu mês. Agora, da mesma forma, eu vou fazer mais um intervalo de critérios, que vai ser o ano. E aqui na coluna de ano, eu seleciono todo mundo, ponto e vírgula para trocar de parâmetro novamente. E aqui da mesma forma, eu vou utilizar como critério o ano que está nessa tabela auxiliar aqui. E aqui também eu vou apertar F4 para a gente travar essa coluna. Ao dar Enter, ele já traz segmentado para a gente o valor do faturamento desse funcionário nesse ano, no mês de janeiro. E agora eu posso clicar duas vezes para replicar para todo mundo. Agora, nota, se a gente quiser colocar
outro funcionário, a tabela já muda automaticamente. A gente pode selecionar outro ano aqui também, e ela também já muda automaticamente para a gente. Por isso que eu criei essa tabela auxiliar, para ela servir como base de critérios para a gente selecionar os nomes aqui quando necessário. Aí no próximo vídeo, né, da série, eu vou trazer como a gente faz esse dinamismo aqui sem ter que ficar trocando o ano, o nome, por exemplo, digitando. Para a gente colocar com base em um botão de controle, tá? Mas feito isso, eu vou só formatar aqui, beleza? Agora, para a coluna salário, eu vou puxar as informações do salário baseados nesse nome. Então, aqui eu vou utilizar uma fórmula PROC-V. O valor procurado que eu quero é o nome da pessoa, tá? Aqui eu já vou colocar a trava no nome, porque eu não quero que essa linha desça quando eu replicar ela para as outras linhas aqui na coluna salário. A matriz tabela que eu vou procurar esse valor é justamente esta primeira aqui, e eu vou selecionar só os valores, eu não vou selecionar o cabeçalho. Aqui eu também vou travar essa tabela para ela não descer os resultados. E o número índice da coluna. Bom, aqui eu estou procurando o salário, então o número índice da coluna vai ser 2, né? Porque é 1 para a primeira coluna, 2 para a segunda e 3 para a terceira. Aqui eu vou simplesmente colocar 2 e a correspondência eu quero que ela seja exata, eu quero que o Excel me traga o valor exato desse salário. Ao apertar Enter, o Excel já calcula para a gente, já puxa aqui o nome do funcionário e traz o salário dele. Então, se eu trocar aqui para Amanda Silva, por exemplo, o Excel tem que me trazer 2.950 e ele me traz 2.950 aqui. Replico para todas as células, então ele vai repetir o valor, porque é o mesmo salário para todos os meses. E aqui simplesmente, mais uma vez, vou formatar como moeda. Já a comissão, aqui a gente vai fazer de uma forma que o funcionário receba a comissão se ele atingir a meta. Então, aqui eu tenho que fazer algumas condições, né? Para saber se o funcionário bateu a meta ou não. Então, eu vou utilizar uma fórmula C para a gente validar esse teste lógico. Então, por exemplo, fazendo um teste. Se o faturamento do vendedor escolhido for maior que a meta que a gente tiver aqui disposta, aqui também eu vou travar essa meta para ele não trocar, eu quero que o valor verdadeiro, só como exemplo aqui para a gente perceber, eu vou colocar como bateu a meta. Se não, se o faturamento for menor que a meta, eu quero que o Excel me retorne meta não atingida. Beleza? Então tá, aqui ele trouxe bateu a meta e eu vou replicar para todo mundo. E nota que a meta é R$1.000 e em todos os meses o faturamento do funcionário foi maior que 1.000, então ele bateu a meta em todos os casos. Se eu colocar agora aqui 2.000, o Excel já traz automaticamente aqui para a gente que a meta não foi atingida. Mas eu não quero que aqui na comissão fique escrito que bateu a meta quando o funcionário bate a meta. Eu quero que o Excel me traga o valor de comissão com base nessa porcentagem aqui. Então, para fazer isso, aqui em cima da célula que a gente escreveu a fórmula C, eu vou apertar F2 para abrir essa fórmula e a gente vai fazer algumas alterações. Aqui, como eu disse, eu quero mostrar em tela se o funcionário bateu a meta, eu quero saber qual que foi o valor dessa comissão. E aqui eu vou simplesmente pegar o faturamento e multiplicar pela comissão. Então, se o faturamento for maior que a meta, o valor que vai ser verdadeiro vai ser o próprio faturamento vezes a comissão que a gente colocou aqui na G2. E para G2 também eu vou travar essa célula. E aqui ele trouxe para a gente o valor correspondente de comissão. Vou formatar como moeda mais uma vez. Se eu colocar 10%, a gente nota que ele traz 10% do faturamento que o vendedor teve. Já o total recebido, ele é simplesmente a soma da comissão com o salário. Tá?
Só que fazendo dessa forma, por exemplo, se a gente colocar 2000 aqui, algumas linhas ele vai trazer meta não atingida e o Excel não consegue somar números com texto. Então a gente tem que fazer uma breve modificação aqui no total recebido. E para isso eu vou utilizar a fórmula C de novo. Então eu vou dizer aqui, se a coluna comissão, algum valor da coluna comissão for igual a meta não atingida, eu quero que o Excel me retorne o próprio salário da pessoa. Se esse valor for falso, né, então se ele trazer qualquer outro valor a não ser que seja diferente de meta não atingida, que aí no caso ele vai trazer os valores da comissão, eu quero que o Excel pegue a minha coluna de salários e some com a própria comissão. Então ele vai somar com M2. Dando um Enter, ó, e replicando para baixo, nos meses que o funcionário não bateu a meta não atingida, ele vai receber o próprio salário dele. Já nos meses que ele bateu a meta, então que tem alguma comissão aqui, o Excel nos retorna a soma do salário com a comissão. Agora é só selecionando todo mundo para me formatar aqui rapidinho e a gente já tem o total recebido. Aqui na meta, eu estou construindo essa coluna meta só para facilitar a hora de inserir o gráfico de meta dentro do gráfico de colunas de faturamento dos funcionários. Então aqui simplesmente eu vou dizer que a meta dessa coluna é a meta que a gente selecionar aqui, visto que essa coluna aqui vai ter um dinamismo a partir dos botões de controle de formulário. Eu vou travar aqui como sempre, porque todos os valores dessa coluna são absolutos. Eu vou dar um Enter, replicar para todo mundo, então a meta vai ser igual em todos os meses. A gente não vai ter metas diferentes para cada um dos meses. Vou só terminar de formatar. Bom, aqui a nossa coluna auxiliar ela já foi concluída. Era isso que eu queria trazer para este vídeo. E no próximo vídeo a gente vai começar a construir os nossos gráficos e os nossos botões de controle para deixar tudo funcionando bem dinamicamente, porque seria inviável ficar trocando o nome aqui toda vez que eu quisesse ver o resultado de algum funcionário em específico. Mas a nossa tabela agora ela já está bem dinâmica, né? A gente pode colocar qualquer um dos nomes ou ano aqui que ela já calcula para a gente pode trocar aqui também a porcentagem de comissão ou a meta que a gente deseja e ela já está funcionando perfeitamente. No próximo vídeo, então, a gente vai construir os gráficos e otimizar por meio de botões a troca desses valores e deixar os nossos gráficos bem visuais e mais fáceis de compreensão e de manuseio. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Qualquer dica que vocês tiverem, pode deixar aí na descrição, tá? E agradeço muito quem acompanhou comigo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, até mais. Abraço.